Avelino Menezes saiu muito cedo da Ilha Terceira para licenciar-se em História na Universidade dos Açores, em São Miguel. O objetivo era regressar logo de seguida para a terra natal para lecionar. Ainda hoje continua na instituição. De caloiro a professor catedrático, conheça Avelino Menezes. Todavia, quem é o Avelino Menezes? O Avelino Menezes, portanto, é esta criança que entretanto cresceu, que estudou curiosamente nas Lajes, quer o ensino primário, quer o antigo ciclo preparatório, que estudou na Praia da Vitória até o antigo 5º ano, sempre sob enfim, a tutela das chamadas explicadoras, que eram autênticas heroínas do ensino naquela altura. E o Avelino Menezes, portanto, que só está em Angra, no então liceu, no curso complementar, ou seja, no antigo 6º, no antigo 7º anos, e no complementar, o Avelino Menezes sai pela primeira vez da terceira, sai pela primeira vez da casa de seus pais, no dia 4 de janeiro de 1978, para vir precisamente para São Miguel, para vir para a Universidade dos Açores, para vir para a Universidade dos Açores fazer um curso de História e com um objetivo muito claro. Esse objetivo era o de tirar o curso e de regressar rapidamente à terceira para exercer as funções, portanto, supunha eu, que de professor, portanto, do ensino preparatório ou secundário, como então eram ditos. No fim, portanto, do meu curso, houve a possibilidade de concorrer a uma vaga de assistente estagiário para o Departamento de História. Conquistei a vaga, fiz provas de aptidão pedagógica e capacidade científica equivalentes a mestrado, fiz doutoramento. Na Universidade dos Açores, se há alguns trunfos que posso ter, eles decorrem do facto de ter sido o primeiro estudante a atingir o doutoramento, a ser nomeado como professor catedrático e depois a ser eleito reitor da instituição. E, portanto, eu não sou, portanto, um escritor de romances. Eu sou um historiador, comecei por escrever sobre o século XVI nos Açores, sobre o domínio filipino nos Açores. Esse foi o meu primeiro livro, publicado na década de 80 pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira. Depois caminhei para doutoramento e fiz uma tese de doutoramento sobre os Açores no século XVIII, designadamente na era pombalina, porque na altura se entendia que o século XVIII era um século pobre, portanto, enfim, da história dos Açores, portanto, e era preciso investir, portanto, algum estudo nessa centúria. E isso originou, portanto, a publicação de mais um livro em 2 volumes, Os Açores nas Encruzilhadas, portanto, 700. E depois vieram outros, muitos outros, resultantes da publicação de artigos em revistas, em atas de congressos. Publiquei, portanto, uma coletânea de estudos intitulada Estudos de História dos Açores. Publiquei muito recentemente uma segunda coletânea intitulada Antigamente Era Assim. Há um livro que me deu muito gozo, portanto, enfim, escrever, em 2001, As Lajes da Ilha Terceira, Aspectos da Sua História, um livro escrito, portanto, enfim, sobre a minha freguesia, um livro, portanto, que eu escrevi com alguma emoção, mas creio que com o rigor indispensável. E julgo que foi possível escrever, portanto, um livro sobre as Lajes da Ilha Terceira, porque nas Lajes da Ilha Terceira, portanto, na década de 40, se instalou, portanto, uma base aérea. O nosso mundo tem já uma longa história. Todavia, nessa longa história, os homens perseguiram quase sempre os mesmos objetivos. Espiritualmente, procuraram a perfeição. Materialmente, procuraram a prosperidade. Inclusivamente, quando cometeram as maiores atrocidades, fizeram-no em nome da perfeição e da prosperidade. Aparentemente, eu sei que isto nada tem a ver, portanto, com leitura, mas tem muito, porque a leitura é um método teórico que ajuda à obtenção, na prática, da felicidade. Dito por outras palavras, no passado, a riqueza e o progresso das regiões, portanto, e dos países assentava fundamentalmente no seguinte: no acesso a recursos naturais e na elevação dos níveis de produção. É por isso que, ao longo dos tempos, todos os impérios se criaram na base de quê? Da conquista de fontes de matérias-primas, muitas vezes pela força das armas, e na procura de mão de obra barata, por vezes de condição escrava. Hoje,
a situação é completamente diferente. O progresso, portanto, e a riqueza derivam fundamentalmente do conhecimento. Derivam fundamentalmente do homem. Derivam fundamentalmente dos nossos cérebros, porque é dos nossos cérebros que brotam as ideias e são as ideias que alicerçam o processo ininterrupto da inovação. Tudo isto quer dizer que no futuro, o progresso e a riqueza, e nomeadamente aqui nos Açores, hão de derivar necessariamente das vantagens do nosso ambiente, e essas vantagens propiciam quer a exploração da terra, quer sobretudo a exploração do mar, mas no futuro, nos Açores, o progresso e a riqueza vão assentar fundamentalmente na acumulação, na difusão e na utilização do conhecimento. E, sem ler, não há conhecimento. E há mais um dado novo, e que é um dado, portanto, inquestionável. Está provado que os países mais desenvolvidos são precisamente aqueles países que possuem índices de literacia mais elevados. Eu continuo a pensar que o livro é o sujeito da leitura mais durável. Eu conheço livros, muitos, que têm 500 anos ou cerca de 500 anos e que estão num estado de conservação muito bom e que podem ser manuseados sem grandes cautelas. Eu não acredito que um qualquer microfilme, uma qualquer disquete, um qualquer CD, uma qualquer pen tenham uma vida ou venham a ter uma vida, portanto, de 500 anos. O testemunho do ex-reitor da Universidade dos Açores a encerrar este programa. Foi um prazer estar na sua companhia. Até para a semana.